7, todos acharam? Glórias a Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, a partir do verso 1, diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Amém? Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nós estamos, irmãos, ouvindo a orientação de Deus. E ouvir essa palavra, ouvir a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Hoje, ouvindo essa palavra, ouvindo essa expressão, parece até uma coisa muito fácil, irmãos. Mas na situação em que ele se encontrava, essa era uma palavra de muito milagre. Amém? Amém. Era uma palavra, irmãos, que só para acreditar nessa palavra tinha que crer muito em Deus. Amém? Amém. Se você ler essa passagem, e você pode, antes de ler o capítulo 7, você pode ler o capítulo 6, um pouquinho antes, logo no capítulo 6, a partir do versículo 24, não é? A palavra de Deus diz que a cidade de Samaria é cercada pelos sírios. E ali a gente começa a ver a situação que essa cidade estava para haver essa palavra. Escute o que Deus está falando hoje. Essa palavra foi emitida no mundo espiritual num momento muito difícil. A cidade estava cercada. Algumas pessoas, não temos o tempo exato, na palavra nós não temos o tempo exato, mas ali algumas pessoas estavam calculando que faria muito tempo que aquelas pessoas estavam cercadas. Por quê? Porque o mantimento da cidade havia acabado. E era comum, irmãos, para que os irmãos entendam o que era que estava acontecendo, a cidade, elas tinham muros para proteger as pessoas, e era comum dentro das cidades eles guardarem os seus animais. Por quê? Porque se houvesse um cercamento, como houve aqui, eles cercassem a cidade para que as pessoas não pudessem sair, então eles tinham mantimento por muitos dias. Não é? Então, se você olhar na história, você vai ver aquelas portas grandes, tinha até a porta do gado, onde as pessoas entravam também, não somente em Jerusalém, mas em muitas cidades tinha aquelas portas, que eram portas para entrar os animais. Para quê? Para se manter os animais ali dentro, até que a pessoa, se fosse cercada a cidade, a pessoa viver daquele mantimento durante muito tempo. As torres eram criadas dessa forma, com muitos alimentos dentro também, para que as pessoas pudessem se manter vivas até que viesse o socorro. O socorro geralmente viria dessa forma. O reino, um exemplo, o reino daqui tinha amizade com o outro reino, então eles se concordavam entre eles para um estar aqui e depois de 3 meses ou 6 meses, dependendo do tempo que eles estabelecessem, o outro fosse lá. Então um vinha aqui de 6 em 6 meses, o outro ia lá de 6 em 6 meses, para quê? Para que pudesse ter uma proteção. Por exemplo, se a cidade estivesse cercada, então o outro reino vinha e ajudava ele. E assim era, para quê? Para se manter aquele povo ali protegido. Então, no mínimo, que essa cidade estava cercada, era 6 meses. Em uma outra ocasião, irmãos, a cidade ficava cercada por 3 anos. Então era comum os inimigos virem à porta e cercar e ficar esperando que acabasse o mantimento dentro da cidade, para que as pessoas não aguentassem mais e abrissem as portas e fossem entregues aos inimigos. Então, quando você ler a partir do versículo 24, você vê que a cidade, ela já estava há muito tempo, a ponto, é um exagero tão grande, é uma situação tão calamitosa naquela cidade, uma situação tão difícil, as pessoas não tinham mais o que comer. A palavra de Deus diz, irmãos, que havia a cabeça de um cavalo, estava sendo vendido a 80 ciclos de prata. A cabeça de um cavalo, não tem carne nenhuma, estava sendo vendida a 80 ciclos de prata. Ou seja, era muito dinheiro.
não é? A palavra de Deus diz que até uma quarta da parte de esterco de pombo era vendido para as pessoas. Mas as pessoas não tinham o que comer, a cidade estava cercada, havia fome naquela cidade. A ponto de uma mãe concordar com uma outra e dizer assim: olha, vamos fazer o seguinte, hoje nós comemos o meu filho e amanhã a gente come o seu, porque senão a gente vai morrer. Veja onde era que estava o extremo dessa cidade. A fome tinha tomado, a situação estava muito difícil. E o que acontece? Num dia comer o filho de uma, e no outro dia, quando era para comer o filho da outra, a outra não aguentou e escondeu o filho dela. E então elas estavam naquela guerra, naquela situação, e essa é a maior miséria que poderia acontecer quando o rei estava passando em um certo local e viu aquela situação, e elas clamaram ao rei. E disseram: rei, o que é que está acontecendo? Olha a nossa situação. O rei já estava se humilhando diante de Deus. A palavra de Deus diz que ele já estava com roupa de silício por baixo, ou seja, era uma situação de humilhação para se colocar diante de Deus, para ver se Deus fazia alguma coisa. E aquela cidade estava dessa forma. A situação era extrema. O rei não aguentou, começou a chorar, rasgou as suas roupas, e todo mundo olhou a humilhação e a situação que eles estavam passando, porque os sírios estavam cercando a cidade e esperando até eles acabarem a todo o mantimento e abrirem as portas para morrer. Então o que é que acontece, irmão? Nessa situação o rei diz assim: olha, eu vou matar o profeta, eu vou acabar com a vida do profeta, porque essa situação não pode mais acontecer. E então é nessa situação que o profeta, as pessoas vão ali e o rei tem que escutar alguma coisa do profeta. Ou seja, antes de tomar a decisão, eles não procuraram o pastor, o profeta. Mas depois que a situação estava contrária, a situação estava difícil, então eles vieram procurar o profeta, não é? E ainda estavam chateados porque a coisa estava daquele jeito. E então, quando a situação estava extremada, é nesse momento, irmãos, que ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, por essas horas, aleluia, haverá farinha por um ciclo e cevada, aleluia, à porta de Samaria. Amém? Glória. Foi nesse momento, não foi no momento, irmãos, que as coisas estavam tudo funcionando. Não foi no momento em que todas as coisas estão boas, que o banco está cheio de dinheiro e que você está com um bom emprego. Ele estava falando no momento mais difícil daquelas pessoas, no momento onde eles estavam passando a maior dificuldade, onde a crença vai lá embaixo, porque quando falta o alimento, o crente começa a reclamar de Deus. Quando a coisa começa a apertar, a pessoa começa a procurar respostas. Por que está acontecendo? O que está acontecendo? Não é? Fica se procurando a ver o que está acontecendo para ver se resolve logo. E ali ele estava dizendo, nesse momento, onde ninguém tinha mais esperança, onde ninguém tinha mais como fazer, ele diz: amanhã por essas horas haverá farinha e haverá cevada por um ciclo à porta de Samaria. Nesse momento, irmão, se levantam os incrédulos. A palavra de Deus diz que a partir do versículo 2, um homem que o braço do rei se escorava nele, ou seja, era um dos conselheiros do rei, era uma daquelas pessoas que ganhavam para aconselhar o rei, era uma daquelas pessoas que recebiam, que estavam debaixo da proteção do rei, porque eram sábios, porque tinham como ver. Ele olha para a situação, e ele olha para a situação e faz um cálculo humano. Ele diz: nós já estamos há tanto tempo, a fome tem se abatido, os nossos amigos não vêm ao nosso socorro, a situação está contrária, o exército está lá fora, porque eles olhavam e viam o acampamento dos sírios lá fora, e eles não tinham uma solução para a vida deles. Então eles olhavam para aquela situação e olhou para aquela situação, e de maneira humana ele disse: ainda que se abrisse janelas no céu, isso não aconteceria. O profeta olha para ele e diz assim: olhe, você verá com os seus olhos, mas você não participará dessa bênção. Ou seja, quando nós duvidamos da palavra de Deus,
quando duvidamos do que Deus está pronto para fazer. Muitas vezes, irmãos, nós não participamos pela incredulidade. Não participamos porque começamos a cogitar na lógica. E a lógica, como foi falado aqui, é que se eu guardar mais, eu tenho mais. E se eu gastar mais, eu tenho menos. Não é verdade? E na lógica comum é verdade. Mas nas mãos de Deus é diferente. Ele sustenta, Ele guarda, multiplica, protege. Aleluia, é Ele que tem cuidado de nós para a glória do nome do Senhor Jesus. É Ele que vai continuar cuidando de você, porque foi assim que Ele te chamou. Ele te chamou para cuidar de você e mostrar as coisas que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia. Agora eu estava meditando a respeito disso e estava dizendo, meu Deus, é preciso ter muita intimidade com Deus para dizer no momento mais crucial da fome, no momento mais crucial da situação, Ele dizer, amanhã acaba essa situação. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei qual é o amanhã para você. Se o amanhã para você é como foi para Josué no capítulo 3, a palavra de Deus diz que ele diz, olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará proezas, o Senhor fará milagres na nossa vida. Ou seja, ele estava dizendo, vamos nos santificar, preparar a nossa vida, porque amanhã, e ele não estava falando do dia seguinte, ele estava falando de um futuro próximo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando Deus diz assim, amanhã eu farei milagres, ele não está dizendo amanhã 24 horas, aleluia, porque aqui no caso foi 24 horas, mas no nosso caso muitas vezes pode ser um dia, 2, uma semana, um mês. Aleluia, o Senhor dizendo, eu vou continuar guardando a sua vida. Santifique e prepare para que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. É preciso ter muita intimidade para acreditar, é preciso para falar, é preciso ter muita fé para crer na palavra de Deus, porque parece que a palavra de Deus nos prova em algumas situações. As promessas de Deus nos prova para nós mesmos, porque Ele conhece, Ele sabe qual é a posição que nós vamos tomar, mas é para nós mesmos, é para nós conhecermos a Ele, é para nós confiarmos nele, é para nós sabermos, irmãos, que não adianta se misturar com o mundo, porque é Deus quem dá a bênção. Não adianta fazer o que os outros fazem, mas olha, mas aquela igreja faz assim, mas aquele irmão faz assim, olha, aquele prosperando está com a vida toda torta. Não adianta, aleluia, nós cremos num Deus que vai cuidar de nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso de uma multidão para vencer uma guerra, eu preciso de Deus dizendo, você vai vencer a guerra. Aleluia, eu não sei se você entendeu, mas eu vou falar novamente para você. Você não precisa de sua família, você não precisa do governo, você não precisa de ninguém, aleluia, para vencer a guerra. Você precisa de Deus dizendo, você vai vencer a guerra, porque quando Ele fala, as coisas acontecem para a glória do nome do Senhor Jesus. Se Ele vai levantar um exército, aleluia, Ele levanta e entra com você na batalha. Se Ele vai usar o governo, Ele usa, mas quando Ele fala, as coisas acontecem. Melhor do que o ouro, melhor do que a prata é a promessa de Deus. Aleluia. É você ver que Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Deus tem intimidade, irmãos, conosco. Ele não quer ser um Deus distante, porque sabe o que é um Deus distante? É um Deus onde você vai para a igreja, você vai e entrega o seu dízimo, você vai, congrega, vai embora e vai para casa e não fala com Ele. Você pode até chegar na igreja, cantar 2 ou 3 hinos, mas vai embora para casa e não fala com Ele. Muitas vezes, irmãos, não ter intimidade é você chegar e você viver a sua vida toda dentro da igreja e não pedir para Deus falar com você. É você não saber se Deus realmente é com você, porque você anda no grupo, você anda coletivamente,
Tem pessoa que vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, outro e pronto, e já acha que já falou com Deus. E Deus disse, eu não quero isso. Eu não quero uma pessoa distante que vai, canta, levanta as mãos, fecha os olhos e acabou, e vai embora. Ele disse, não, eu quero ter uma intimidade com cada um de nós. Então cada um de nós vai passar por uma prova, vai passar por uma situação, para aprendermos a confiar em Deus. Aleluia. Essa intimidade, ela não se cria, irmãos, de um Deus lá e eu cá. Um Deus que eu vou lá e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e tá, e vai para casa. Não é assim não, como era, né, nas igrejas antigamente, né? Na igreja católica, a pessoa vai lá, não sei o que lá, vai embora e acabou. Não. Aleluia, Deus diz assim, eu quero que você saiba que eu estou com você. Eu quero que você saiba que eu estou cuidando de você e que eu tenho coisas para cumprir na sua vida ainda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas para criar essa intimidade é preciso mais empenho. É preciso ter tempo para Deus. É preciso você ter tempo para separar para Deus. Dê glória a Deus nessa noite. Amém, glória a Deus. Porque tempo, irmãos, é algo que você cria. Amém? Amém. Me lembro de outro dia que uma pessoa disse assim, eu não tenho tempo, pastor. Eu não tenho tempo. Não foi para mim, foi para outro pastor. Disse, eu não tenho tempo, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mesmo assim, aí teve um ataque cardíaco. Não é? No outro dia ele passava 2 horas, o médico disse assim, olha, se você não andar, você acaba, pessoa. No outro dia ele arrumou tempo. Arrumou tempo para andar, ficou andando para lá e para cá todo dia. Tinha que andar 40 minutos por dia, ele começou a andar. Ou seja, o tempo é algo que você cria. Dependendo de quê? Da importância do que você precisa. Não é? Então, para criar intimidade com Deus, é preciso ter tempo com Ele. Não é simplesmente, irmão, dizer assim, eu vou orar, e fazer aquela oração de caçador, né? Que mal toca um joelho, o outro fica até em pé para não tocar os dois. É para não perder tempo, pastor. Eu só toco um joelho aqui, faço aquela oração de caçador e acabou. Não é assim. Deus disse, eu quero tempo. Aleluia. Intimidade requer tempo. Intimidade requer saber o que o outro quer, sim ou não? Os casais sabem disso, não é verdade? Eu me lembro que quando minha esposa se apaixonou por mim, e ela me pediu em namoro, eu aceitei, né? Fiquei com pena, bichinha, tão bonitinha, né? Eu digo, eu vou aceitar assim mesmo. O telefone naquela época, irmão, era caro você ligar o telefone, foi justamente na época do Metro PCS. Eu amo essa linha, não tem mais ainda, porque não. Mas eu amo essa linha. Foi naquela época que o Metro PCS dava todo o tempo ilimitado. O que foi que ela fez? Comprou um celular e deu para mim. Eu disse, você não pode, porque eu tinha outra linha. E aí eu não podia falar muito, porque o tempo era caro. Aí ela disse, toma agora o Metro PCS, meu filho, que agora a gente vai cansar de falar. Não é? Aí ficava naquele negócio, desliga tu. É assim ou não é? Não, desliga você. Aí eu, não. Tu tá indo aí, tô. Não desligava, filho. Horas e horas. Ficava lá do outro lado. Não, desliga você. Aí, irmão, era uma luta. Porque depois de 2, 3 vezes de dizer assim, desliga você, aí ficava com vergonha mesmo de desligar. Porque eu precisava desligar, porque no outro dia eu ia trabalhar cedo. E a gente passava horas nessa conversa. Para criar o quê? Intimidade. A gente desliga na cara de Deus na hora que quer. Não é? Senhor Jesus, olha, eu estou passando por isso, abençoa aquilo, faz aquilo, muito obrigado, tchau. Jesus, mas peraí, meu filho, eu quero falar com você ainda. Não é? Intimidade vem, irmãos, de contato, de falar. O crente tem que ter contato com Deus. Ele tem que ter intimidade. E quando o crente não ouve, ele diz assim, rapaz, eu vou marcar um encontro com você. E a pessoa diz, não, obrigado, Jesus, estou indo, tchau. Aí diz, não, mas eu vou marcar um encontro com você. É lá no deserto, filho. Porque é o único lugar que eu consigo falar com você. É assim ou não é, irmão? Tem crente que só fala com Deus quando está passando prova. É assim ou não?
como diria um grande bispo por aí, é sim ou não? É assim ou não é? Né? A pessoa só passa dificuldade, então aí reserva um tempo para Deus. Agora sim eu quero um espaço com Deus. Deus está dizendo, eu quero intimidade com você. Separe tempo, venha aprender o que é que eu gosto, o que eu não gosto, porque nós somos tentadíssimos, porque temos anos de igreja, achar que já sabemos o que é preciso, mas nós que estamos aqui no culto de ensino, nós temos aprendido muita coisa. Aleluia, temos que buscar a presença de Deus. Precisamos ouvir o Senhor falar conosco. Precisamos abrir tempo para Ele dizer assim, meu filho, olha, eu vou fazer isso por você. Aleluia. E você sabe por que tem muito crente hoje não crendo mais na promessa? Porque sai antes da resposta. Deus ia te dizer, eu vou te curar, mas você não sabe, você sai antes. Você mal ora. Não tem tempo para o Senhor, não tem tempo para ouvir o Senhor. Então às vezes a pessoa para e não ouve Deus dizer, eu vou curar. E a pessoa fica, será que Deus vai me curar? Será que se você tivesse escutado o restante da oração, você iria entender? A intimidade com Deus faz com que nós vamos buscar. E o inimigo, irmãos, ele está tentando a cada dia nos tirar da presença de Deus. Como nós vimos aqui, às vezes o inimigo nos cerca. Para quê? Para que nós fiquemos ali dentro, sem alimento. Nos cerca de quê, pastor? Porque hoje eu não vejo ninguém nos cercando, nos cerca, irmãos. Nos cerca com muitas amizades, nos cerca com muitos afazeres, nos cerca com tanta coisa, que às vezes nós não temos tempo para falar com Deus. Se eu não tiver vigiar, se eu não vigiar, irmãos, eu não tenho tempo para orar, para estar na igreja. Por quê? Porque um liga, porque o outro liga de lá, o outro diz, pastor, olha aqui, o outro faz isso, a gente recebe gente em casa e daqui a pouco a gente não tem tempo para Deus. Então a gente tem que vigiar, dizer, não, o meu tempo de Deus, ele é sagrado, porque a intimidade é que me faz ver o que Deus vai fazer no futuro para a minha vida. Aleluia, glória a Jesus. É o que me faz confiar que Deus está cumprindo as suas promessas. É que nos faz saber que Ele, irmãos, não falha. Quando Ele diz, eu vou fazer, Ele faz. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas às vezes a gente esquece desse versículo. Ou esquece ou a gente para de crer. Deus está dizendo, eu vou continuar com você. Onde você passar, eu passarei com você. Aleluia. Onde você for colocando os teus pés, eu vou abrindo para a glória do nome do Senhor Jesus. Não é porque você pôs o pé, é porque Ele já tinha colocado na frente. Aleluia. Porque Ele já falou o que iria fazer. E às vezes nós estamos passando por tantas lutas que nós não vemos. Estamos cercados. Não temos tempo para orar. Não temos tempo para buscar. Ficamos morrendo de fome. Perdemos o contato, a intimidade é algo tão tremendo, irmãos, que se você ler ainda no capítulo 6, um pouquinho antes, você vai ver um dos momentos mais lindos de intimidade com Cristo, quando diz a palavra de Deus que o rei se projetava para destruir Israel. Ele queria acabar com Israel, e aí ele dizia, vou marcar por ali, quando Israel passar eu mato ele. E aí ele se preparava, ficava lá de tocaia, esperando Israel passar, o rei de Israel. Aí o profeta dizia, rei de Israel, não passe por ali, porque ali tem uma tocaia para você, passa por outro lugar. Aí o rei passava por outro lugar, o outro rei ficava dizendo, mas como é possível isso? Aí ele falava de novo, fazia, ele está passando por ali, ele mudava para lá, fazia tocaia do outro lado. Aí o profeta dizia, olha rei, ele está agora naquele lugar, vai para aquele lugar. E teve uma hora que o rei da Síria não aguentou, tá aí a história, você pode ler. O rei da Síria não aguentou, ficou chateado e disse, tem alguém aqui que está dedurando, tem alguém aqui que está delatando o que nós estamos fazendo. Aí um servo se levanta e diz, não é isso não, pastor, não é isso não, rei. É porque tem um homem lá em Israel, que tudo que o Senhor planeja lá dentro do seu quarto, dentro da sua recámara,
recâmara, Deus mostra para ele. Aleluia! Escute o que Deus está falando, ainda que você tenha. Às vezes não é nem na recâmara, às vezes não é no quarto, às vezes é no carro, no quarto mesmo. E Deus dizendo assim: eu já sei o que você está falando. Aleluia! Por isso que eu estou te dizendo, amanhã por essas horas haverá, aleluia, farinha e cevada por um ciclo à porta de Samaria. Santifique-se, prepare-se, porque no momento mais difícil que Deus começa a falar com os que creem, e os que creem recebem para a glória do nome do Senhor. Aquele que não crê fica do lado de fora dizendo: eu quero ver se isso vai acontecer. Mas o que crê diz assim: eu vou esperar no Senhor, porque Ele tem cuidado de mim para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. O rei ficou chateado e disse: manda buscar esse homem aqui. Eu quero saber o que é que está acontecendo. Manda um exército buscar ele. Quando o exército está indo buscar ele, que o servo dele, não é? Porque é assim, irmão, nem todo mundo às vezes está do nosso lado, mas não entende. E quando eu falo isso, não estou falando do Flávio, não. Às vezes está do nosso lado, mas não entende a promessa de Deus, não é? Às vezes a pessoa que você mais pensava que iria, ela não entende a promessa de Deus, não é? Aí diz a palavra de Deus que o Geazi chegou e disse: olha o que está acontecendo. Olha, os carros estão cercando a gente. Olha o exército dele, vai nos acabar. O profeta olhava para ele, eu fico imaginando o profeta rindo, olhando para ele, dizendo: meu filho, é porque você não está vendo o que eu estou vendo. A intimidade com Deus, irmãos, faz você ver a obra que Deus está fazendo e como Ele age no mundo espiritual para a glória do nome do Senhor. Aí ele disse assim: Deus, abre os olhos deste jovem para que ele também veja o que eu estou vendo. Então Deus abriu os olhos do jovem, o jovem começou a ver que havia carros e cavalos cercando. Ele disse: maior é o que está conosco do que estão com eles. Escute o que Deus está falando nessa noite. É maior aquele Deus que está com você. Ele está te guardando, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua vida, Ele vai cuidar, Ele está nos cercando para a glória do nome do Senhor. Ninguém nos tocará neste lugar, ninguém chegará perto, porque o Senhor tem os seus carros e os seus cavaleiros trabalhando a favor daqueles que creem para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deu glória a Deus nessa noite. Aleluia. Maior é o que está conosco. E para isso é preciso ter intimidade com Deus. É você saber que Deus até hoje não deixou faltar nada e nem deixará. Aleluia. Você pode até não ver o carro, você pode até não ver o cavalo, mas você sabe que Ele tem te guardado. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou vendo, pastor, um cavalo, mas eu sei de uma coisa: com inglês ou sem inglês, Deus tem sustentado a minha vida. Mesmo sem falar tanto inglês, às vezes fica até me confundindo, às vezes eu falo até assim, assado, aleluia, mas as pessoas olham para mim, gostam de mim e dizem assim: eu vou dar um trabalho para você, mas eu não, I don't speak English, mas é com você mesmo que eu quero. Aleluia. É os cavaleiros do lado, é o Senhor trabalhando, Ele dizendo: amanhã por essas horas haverá, aleluia, farinha e cevada por um ciclo. Ele dizendo: você não vive do que esse país te dá, você vive do alimento que eu tenho colocado na tua mesa. Amém. Você não vive do seu trabalho. Escute o que Deus está falando hoje. Aleluia. Você vai comer do seu trabalho, mas é Deus dizendo assim: quem te dá a saúde sou eu. E enquanto você louvar o nome do Senhor e dizer: obrigado, Senhor, aleluia, Ele vai te conservar. Aleluia, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite, porque é nesse momento que precisamos crer. Não é no momento, irmãos, que nós temos dinheiro no banco, que as coisas estão certas, não. É na hora que Deus está dizendo: eu vou cuidar de você. Para ouvir essa voz tem que crer, tem que ter intimidade, tem que passar tempo, tem que confiar, tem que saber que nem todas as provas são reprovações. Porque a primeira coisa que quando nós achamos, irmãos, é que a prova é grande, a gente pensa que a gente está reprovado.
Estou sendo humilhado. O que foi que eu fiz de errado? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar errado? Está no lugar certo, para a glória do nome do Senhor. Deus te trouxe hoje para você saber, aleluia, eu é quem falo, sou eu quem faço, aleluia, você só tem que crer e obedecer e andar nos caminhos dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essa semana eu estava lendo a respeito de Paulo na ida para Damasco, né? Quando ele cai, não é? Algumas pessoas dizem que ele cai do cavalo, mas eu ainda não encontrei o cavalo dele. Então ele só fez cair, né? A palavra de Deus diz que ele tinha tudo, irmãos. Tem coisa que atrapalha Deus falar com você. É quando você acha que você tem força por você próprio, né? É quando você acha que o dinheiro que você ganha é porque você é mais intelligent, é mais smart. E não é. A palavra de Deus diz lá no livro dos Provérbios, irmãos, que o rico, ele acha que é porque ele é mais inteligente, que é por causa da aliança que eles têm com os ricos, né? Ele pensa que é porque, não, é porque eu só me relaciono com pessoas da minha altura, né? Pessoas da minha classe. A Bíblia diz que ele pensa que é por causa disso. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que quem abençoa é o Senhor. Aleluia. Quem enriquece e quem empobrece é o Senhor. É Ele que tem nos guardado para a glória do nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente atrapalha Deus trabalhar porque a gente acha que é a nossa própria força. Não é porque eu sei fazer mais, é porque eu sei fazer melhor, e tudo isso ajuda. Mas quem cuida de nós é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Paulo estava indo com toda a segurança, estou fazendo as coisas certas. Estava indo para acabar com a igreja. Ele estava indo para destruir a igreja. Tinha acabado de aceitar a morte de Estevão. Estava indo para uma cidade para tentar acabar com a igreja. E o primeiro contato que ele tem com Deus, irmãos, foi algo tremendo. Porque as primeiras palavras de Deus para Paulo não foi: Paulo, você é maravilhoso. Paulo, você é inteligente. Paulo, eu tenho uma grande obra com você. Não, irmãos. A primeira palavra que Deus fala com ele é quando ele está indo, vem uma luz e cerca ele, e ele fica sem saber, sem ver nada, cai prostrado, não é? E fica ali prostrado e Deus fala com ele. A palavra de Deus diz, irmãos, que Deus fala com ele e diz assim: duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo, quem é que você está perseguindo? Olha as primeiras palavras de Deus para ele. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Algumas pessoas, irmãos, inclusive tem Bíblia nova agora. Eu vou aproveitar, eu sei que hoje não é culto de doutrina, mas eu vou aproveitar para dizer: se você tem uma Bíblia NVI, pense duas vezes, tá bom? Pense duas vezes. Lá na passagem aqui, eles já tiraram isso. Duro será para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Já tiraram. Um monte de frases eles tiraram, né? Então cuidado com essa Bíblia, né? Compre uma Bíblia, né, pentecostal, né? Para você poder ir lendo e não perder nada. Porque a outra é boa, uma linguagem muito fácil, mas ela está escapando muita coisa. Sabe o que quer dizer recalcitrar contra os meus aguilhões? As pessoas dizem: pastor, parece até que... Recalcitrar, irmão, significa desobedecer. E arguilhão, você sabe a morte? Você já viu a morte e não tem uma foice assim? Aquilo dali é o arguilhão, né? Em alguns outros arguilhões, ele tem uma ponta para frente e uma ponta para trás. É aquilo que eles usam para dominar o animal. Ele empurra ou puxa o animal, né? Porque tem uma ponta para frente e outra para trás. Então ele empurra, ele puxa e ele domina o animal, né? Eu já vi muita gente fazer isso com leões também, mas é com elefante, né? Ele puxa assim, né? O elefante tem que levantar a pata, porque sai espetando, e ele puxa assim, ou então ele empurra. Deus está dizendo: cuidado, Paulo. Olha a primeira frase que Deus dá para Paulo: será duro você recalcitrar contra os meus aguilhões. Você imagina, irmão, o aguilhão de Deus? Deus dizendo: você não vai para lá nem para cá, você está controlado. Cuidado, Paulo. Era isso que Deus estava dizendo. Tem muita gente que nunca entendeu isso, né? É assim ou não é? Tem hora que a gente lê a Bíblia e a gente não entende. Deus estava dizendo: cuidado.
porque a minha vara é difícil. Se o arguilhão da morte ela é difícil, imagina o meu. Ele está dizendo, cuidado, porque eu tenho para ti uma obra tremenda. Irmãos, no Novo Testamento não houve ninguém dentro do Novo Testamento, a não ser Jesus, não é? Dentro do Novo Testamento não teve ninguém que teve mais intimidade com Deus do que Paulo. A gente olha Deus, ele usando as palavras assim, a gente vê Deus falando conosco. A intimidade que Paulo tinha. Às vezes, irmãos, Deus vai participar, vai permitir que aconteçam situações para nos manter controlados. Porque nós somos tentados a errar para um lado, errar para o outro. Ele diz, não, mas eu vou te manter aqui controladozinho até você entender que não é a tua força, que não é a tua inteligência, que não é você, aleluia, sou eu quem estou cuidando da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus, aleluia, nessa noite. Deus. Ele disse assim, vai ser muito difícil para você ficar lutando contra a vontade de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, irmãos, porque Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus está dizendo assim, olha, cuidado. Porque eu já tenho te falado, vou fazer, vou levantar, vai chegar o tempo, vai chegar a hora, amanhã por essas horas, aleluia, Deus está dizendo, cuidado, porque você está se deixando levar pelas suas próprias forças, você está se deixando levar pelo seu próprio conhecimento.